avançada. Emitimos atestado de saúde. Clínica Veterinária Zovet. 27 anos no atendimento ao animal. Rua Belo Horizonte 308, São Mateus. Telefone 3215-0951. Oh, água fria, oh, água fria, acabou a energia. Sem energia, o banho vira um balde de água fria. Regularize seus débitos com a CEMIG até 20 de dezembro e aproveite as condições especiais de pagamento e de negociação. Acesse atende.cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. A partir de agora, você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Tiagos Distribuidora, Churrascaria Potência do Sul. E nós estamos no ar com Debates na Globo, o primeiro Debates na Globo no mês de dezembro. Hoje, dia 2 de dezembro de 2019, é o último mês do ano, já está em vigor. É isso aí, meu amigo. E o Debates na Globo hoje trará convidados especiais para debatermos, claro, o primeiro passo para o futuro de muitos jovens que são de Juiz de Fora e região. Vamos falar da prova do PISM, que foi realizada nos últimos domingo e sábado. E, é claro, os nossos especialistas trarão todos os detalhes das provas, dos termos. É claro, vamos falar também, se você quiser fazer algum recurso aí, está o prazo em vigor. Você pode também fazer o recurso. Vamos tratar do PISM UFJF neste debate de hoje. Comigo, o jornalismo atuante da Rádio Globo Juiz de Fora. Boa tarde, Alberto Bejani. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos da Globo. Que todos tenham um feliz semana, tenham tido um feliz final de semana aí bastante tranquilo. E, evidentemente, que estamos aqui hoje para falarmos do PISM. E, mais uma vez, a vergonha da distribuição. A pessoa que mora em São Pedro tinha que fazer prova lá em Benfica, um exemplo. A pessoa que mora no bairro de Lourdes tinha que fazer prova lá na universidade. E com isso o trânsito fica um caos. As pessoas a partir das 10 da manhã já não conseguem andar em Juiz de Fora. Eu digo isso com um testemunho. Era quase 11 horas da manhã e eu saí do aeroporto para ir na farmácia no Cascatinha, não consegui chegar. Eu tive que deixar o carro parado lá em cima no Cascatinha, perto ali do clube do Banco do Brasil, para ir a pé, para poder chegar numa farmácia e comprar um medicamento. E eu vi aquela fila de carro que mas não mexia nem para frente nem para trás. Então falta organização. É tão fácil, gente, é só pensar. Pega lá o CEP da pessoa, o local que a pessoa mora, e vai ver o lugar mais próximo e coloca a pessoa ali. Não é simplesmente aleatoriamente vai pegando o Pedro, bota lá onde mora o João, pega o Pedro da Zona Sul, bota lá onde mora o João da Zona Leste. Pega o João da Zona Leste e bota lá no Nordeste. Enfim, virou uma bagunça a cidade, que não é a primeira vez. Para você que se liga na Rádio Globo, vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje. Estão aqui conosco Luiz Cláudio, ele diretor do colégio e curso Nota 10, sempre focado na preparação do seu filho, sempre focado na preparação dos estudantes para as provas mais importantes. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo mais uma vez. Boa tarde. O prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Bejane aqui também, que sempre traz questões relevantes, né? Ele já cumprimenta, trazendo questões importantes. O Evandro, tive o prazer de conhecer agora, né, do Estela, e uma honra, né? Então, muito obrigado pelo convite. Realmente é um tema muito importante para a nossa cidade, porque mobiliza e movimenta a cidade de uma maneira, acho que talvez seja o evento que mais gera na cidade um movimento, né? Então é um movimento muito importante. Estamos aqui também com o Evandro Cruz, ele do Colégio Estela Matutina, estará conosco nessa hora também, trazendo como foi esse momento de preparação dos alunos do Colégio Estela. Vai analisar também conosco as provas, mais especificamente a prova de geografia, um conhecimento muito específico que o professor Evandro hoje trará aqui conosco, os ouvintes da Rádio Globo. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, ouvintes, boa tarde todo mundo que está envolvido nesse
nessa exposição, nessa reflexão desse evento que é tão importante para a juventude da cidade, que atrai pessoas de fora daqui. Realmente essa questão colocada pelo Bejane da organização, eu fico preocupado por conta da dimensão emocional, na verdade, desses alunos, né? Tensão pré-prova para você poder chegar, dificuldade, isso leva a um nervosismo que pode atrapalhar, na verdade, uma preparação que é feita com tanto cuidado e durante tanto tempo, né? Quer dizer, uma coisa realmente a se pensar para melhorar isso, né, nas próximas edições. Acho interessante que o professor Evandro tenha comentado sobre isso, acerca do que o Bejane explanou aqui, Luiz, porque a gente sabe muito bem que o momento do PISM, ainda mais da forma como ele é feito, ele não é uma preparação de alguns meses. O PISM começa lá no primeiro ano, para o aluno que eventualmente esteve no terceiro ano, fez as provas neste último final de semana. Ou seja, é um reflexo de 3 anos de preparação e um pouco antes também, quando o aluno já tem aquele objetivo. E, obviamente, 3 anos não pode cair em algumas horas por conta de desorganização. É verdade. E o PISM tem essa característica mesmo de pegar 3 anos, um pouquinho antes, e ele mobiliza as famílias de tal maneira que as pessoas acabam ficando em função. Então, eu concordo, né, muito bem lembrado pelo Evandro, essa questão emocional, porque é um dilema. E aí isso gera uma situação que meninos às vezes estão tendo que almoçar 10h30 da manhã, porque às vezes a gente fala, vou almoçar num restaurante. Tem gente que não tem condição de almoçar no restaurante, tem que almoçar em casa. Então ele está num lugar lá na Zona Norte, ele tem que chegar no outro extremo, ele vai almoçar 10h30 da manhã. E aí como fica? Aí chega, até vai fazer 5h30 da tarde, ele está terminando a prova. Essa questão da logística, eu confesso a você, eu não compreendo quais os motivos pelos quais a universidade está optando por fazer dessa forma. Poderia usar o CEP, poderia usar a questão do título de eleitor, tem que pensar porque tem as crianças, são meninos que ainda não têm o título, mas valeria, eu acho que sim, por parte da universidade, tentar pensar uma maneira para melhorar essa logística. Eu quero deixar bem claro, eu não sou contra o PISM, muito pelo contrário, eu só tenho a aplaudir. Agora, nós assistimos todos os anos pessoas chorando porque saiu cedo, mas não conseguiu passar com o carro e vai esperando, daqui a pouco vai a pé e a pé não dá tempo. Isso por quê? Pela falta de organização. Estamos falando aqui da organização da chegada, né? Então a pessoa se mora ali no Cascatinha, faz na universidade ou faz em algum colégio que tem ali perto, né? Se mora na Grama, mesma coisa. Se mora em Benfica, mesma coisa. Não é trocar as pessoas de São Pedro para Benfica, de Benfica para o bairro Santo Antônio. Não é isso que a gente quer. A gente quer ver um funcionamento de organização total. Não é organização só dentro da sala de aula, não. É organização externa também. Sim. Amigos, esse foi a 20ª edição, né, desse programa de ingresso seletivo misto. Eu acho bacana a gente sempre recuperar o histórico desse certame, porque ele é muito diferente do que muitos ouvintes, muitas pessoas estavam acostumadas com o vestibular, e ele é muito diferente também do próprio Enem. Né? Tem essa característica que nós já citamos aqui, das provas em 3 grandes fases, né, correspondente a cada ano do ensino médio, e também tem questões específicas, né? Por exemplo, o aluno do terceiro ano, me corrija se eu estiver errado, pelo menos na minha época era assim, o aluno do terceiro ano, ele optou por uma grande área de humanas, ele vai fazer a prova de humanas, ele optou por uma grande área de exatas, ele vai lá fazer conta, vai fazer uma na área de exatas. Essa estrutura vem se repetindo. Na opinião de vocês, educadores que vivem e acompanham isso no dia a dia, é a estrutura mais desejada para a forma de seleção para uma universidade como a UFJF? Luiz, Evandro. Bom, levando em conta que, como a gente estava dizendo, é uma preparação grande para o aluno, para ele poder entrar na universidade, e você colocar em toda uma única prova, como é no Enem, a decisão para isso, a opção por um ingresso seriado, conforme o PISM faz, é muito interessante. Ela amplia a possibilidade, né, da pessoa entrar. Então, é muito válido levar por isso. Outra coisa que é interessante, quando você faz ele seriado, conforme você bem colocou, você pode ir colocando conteúdos específicos
de cada etapa, diferentemente do Enem, que vai vir com tudo junto numa prova só. Então fica realmente um pouco mais fácil para os alunos poderem conseguir esse ingresso na universidade. É um sistema realmente bem inteligente. Luiz? Eu acho legal a questão do PISM-3, que lá no PISM-3 ele tem as áreas. Eu acho que o pensamento das pessoas que estão à frente do processo na universidade e da própria comunidade é exatamente isso. No PISM, no primeiro ano do ensino médio, o menino tem 14 para 15 anos. No segundo ano, ele ainda não optou, né? Então, no terceiro ano, que é o momento de uma decisão um pouquinho... Eu ainda acho precoce, mas é melhor, porque lá ele vai fazer a opção por um curso da área de saúde, então ele direciona, ele tem uma prova aberta nas questões que são mais próximas da área. Isso é muito bom. Já muda um pouco, já configura, já aproxima mais daquela área de afinidade. Isso eu acho que é um ponto positivo. Eu acho que a própria família deveria colocar com mais seriedade no primeiro ano que ele vai fazer, mostrando a ele que esses números são importantes sim. O somatório final é que vai dar a ele a oportunidade de entrar numa universidade, de entrar de um curso superior, de uma formação profissional. Então, eu acho que está faltando um pouco disso, deixar muito a cargo do jovem de 14, 15 anos e até de 13 para 14 anos, a responsabilidade de ter que estudar, de ter que de fazer com aquele curso que ele está fazendo, que seja realmente válido para ele adquirir pontos suficientes para dar tranquilidade para ele na última etapa. As três séries, elas vão somar aí, vai estar um total aí de 1.300 pontos. O PISM-1, primeiro ano, fizeram uma distribuição interessante, porque pensa assim, no PISM-1 a pessoa não está naquele momento inicial, então vale 240 pontos. Depois ele vai para o PISM-2, 360 pontos. E o PISM-3, terceiro ano, 700 pontos. Pesa muito. Pesa muito. Só que, uma coisa importante, tem que pensar que o PISM-1, eu considero, não sei qual a opinião do Evandro, acredito que ele vai concordar, o PISM-1 ele é fundamental, embora o valor dele seja 240 pontos, ele é a largada. Eu faço uma comparação com os alunos desse jamaicano, no Usain Bolt lá, que tem mas ele tem uma largada muito ruim, que ele é muito alto, muito grande, então ele larga mal, só que ele tem um meio de prova e um final de prova que é um absurdo. Então ele conseguia vencer. Os meninos devem tomar esse cuidado. Por isso que eu acho que aqui em Juiz de Fora deveria mesmo... O início que não seja forte, muito bom, compromete. Não pode trazer um desânimo no próprio jovem para o segundo e o terceiro? Com certeza. Mas mesmo que ele comece a se dedicar mais no segundo ano e no terceiro, não podemos esquecer que o menino que no primeiro ano foi bem, ele está na frente dele, ele não vai desacelerar, ele vai ainda mais. Então, o PISM-1, ele tem um fator, ele não determina, mas ele dá um tom da dificuldade ou não que aquela pessoa vai ter. Eu acho interessante, porque baseado nisso que o professor Luiz falou, acho que é um momento de lá na cabecinha desses jovens de 15, 14 anos, vocês já irem trabalhando essa questão. Realmente é uma pressão no sentido de que aquele menino está entrando agora no ensino médio, largou um ensino fundamental onde a história era outra até, e agora ele já começa a assumir responsabilidades de passo a passo. Eu acho que é interessante também fazer esse trabalho lá no início para que ele próprio, aquele garotinho, tenha consciência que essas ações já vão refletir em 2, 3 anos nesse projeto de longo prazo aí. Perfeitamente. Eu acho que, na verdade, vocês até colocaram bem que isso é uma preparação com mais de 3 anos. Eu acredito que o trabalho deve começar no 9º ano. No 9º ano, no seguinte sentido, essa conscientização da importância do PISM-1, tanto no caráter motivacional, para ele já poder começar bem, ter um gás para poder fazer a outra, quanto no caráter de maturidade. É uma coisa muito comum da gente observar que os alunos da primeira série do ensino médio apresentam uma certa imaturidade para o nível de estudo que o ensino médio exige. Ele tem um degrau quando você passa do Fundamental 2 para o médio. Então demora-se um certo tempo até, de maneira geral, o aluno do primeiro ano ele conseguir pegar o ritmo
ritmo. Lá pelo terceiro bimestre, normalmente, que ele vai esquentando as turbinas e vai vendo e consegue chegar. Então, essa questão do peso também progredindo, ele leva um pouco em consideração essa questão da maturidade, a questão da impactação de inviabilizar um ingresso na universidade logo no primeiro ano e a importância de você começar um trabalho no 9º ano para já preparar, para entrar com o primeiro quente já, para poder fazer um bom resultado no primeiro. Eu acho bacana, Luiz, que quando, na minha época ali de colégio, de garoto, de fazer o PISM, muita gente sempre comentava comigo, Gustavo, isso daqui é a universidade que tem no quintal da sua casa. É a universidade para o Juiz de Fora e para as pessoas da região de Juiz de Fora. Ao contrário do Enem, que tem uma abrangência nacional, ou seja, um rapaz que mora lá no Mato Grosso, que porventura tem o interesse, a facilidade de vir a Juiz de Fora, um curso que lhe chama atenção, ele pode pleitear uma vaga com você. No PISM, até por conta da característica de ser seriado, você tem que estar aqui durante 3 anos na sua vida, ele acaba tendo esse caráter regional. Ou seja, é uma maneira também da UFJF trazer para os alunos de Juiz de Fora e região essa oportunidade de aproveitar a sua Universidade Federal dentro desse contexto cada vez mais nacionalizado do Enem. Né? É isso aí. E uma coisa que aconteceu esse ano, tem acontecido, que outras cidades, as provas estão acontecendo. Então, continua Juiz de Fora e região, mas um pouquinho mais distante. Então hoje você teve prova em Petrópolis, né, nesse fim de semana, você teve em Volta Redonda, você teve Muriaé. A maior falta dessa região foi Muriaé. Muriaé foi a maior falta, ultrapassou os 15% de falta a Muriaé. Porque eles estão entrando na cultura do PISM. O PISM, a primeira edição do PISM 99, foram menos de 9 mil participantes, 8 mil, alguma coisa. Menos de 9 mil segundo a universidade. Agora nós batemos mais de 40 mil pessoas. Isso mostra que as pessoas estão ficando mais atentas. 40.126 candidatos. Perfeitamente. Muita gente. 300 e tanto, quase 370% a mais do que a primeira edição. 15% a mais do que a primeira edição. Do que o ano passado. Do que o ano passado. O ano passado foi 34.700, alguma coisa. Então, realmente, o PISM está ganhando essa importância e, sobretudo, nas escolas públicas, porque os professores, as pessoas que estão trabalhando nas escolas públicas estão mostrando... Por que no módulo 1 a falta foi de 20.427 pessoas? Poderia pensar que talvez é o lugar onde tem mais pessoas e uma coisa que o Evandro já falou, a maturidade. Muitos meninos, às vezes, não acordaram ainda para a realidade de que o PISM é uma oportunidade de ingresso, porque às vezes as famílias que estão nos ouvindo não se atentaram. 50% das vagas na Universidade Federal de Juiz de Fora vão para o PISM. Isso é muita coisa, é muito forte isso. E tem do PISM, tem também essa separação, esse privilégio, a pessoa de cor tem uma cota? Existe cota para a rede pública, então a pessoa, por estudar na rede pública, ela está no sistema de cotas. Ali dentro existem as frações. Ela pode se declarar negra, tem a questão da renda, tem vários recortes, né? Como nós diríamos assim. E você tem a ampla concorrência e tal. Mas uma pessoa, por exemplo, isso é importante dizer, que às vezes a gente acha que existe uma cota racial. Ela não é puramente racial. Ela estuda na escola pública, então ela tem a cota. Ali dentro ela pode ter cota, ela pode se autodeclarar negra sem uma renda, se autodeclarando negra com uma renda baixa, ou sem se declarar negra, mas com renda. Então ali, se não me engano, abrem mais ou menos umas 5 modelos de cota. Não existe. Um menino que estuda numa escola particular, mas que se autodeclara negro, ele não tem direito à cota. Isso acho que é importante. E eu acho que, eu gostaria até, já que o Bejane tocou nesse assunto, isso é importante. Muito importante e é um tema de debate que eu consigo compreender vários lados de pessoas que concordam e discordam. A gente tem aqui a presença de um professor de geografia que também está intrinsecamente ligado com isso, porque são questões sociais que não vêm de hoje no Brasil, não é mesmo, professor? Como o senhor analisa essa situação? Eu analiso que é uma leitura bem feita, na verdade, na universidade, na intenção de tentar ampliar o máximo possível o acesso. Tanto o fato de ser um vestibular seriado, quanto o fato dela estar expandindo a área de polarização que ela está fazendo, com provas em outros municípios, abrangendo mais, tanto com essas políticas para a gente poder ter um ingresso, vamos dizer assim, mais
adequado, mais justo para diferentes contextos socioculturais, né, socioeconômicos e culturais. A minha leitura é essa, é uma boa abertura que a universidade está dando para poder tentar absorver o máximo possível, tentar auxiliar o máximo possível as pessoas entrarem na universidade. 12h22, tem que ir para um rápido intervalo aqui no Debate na Globo, sem antes falar da Potência, que é uma churrascaria diferente que vai trazer, de acordo com o Alberto Bejani, sempre destaca uma oportunidade diferenciada para você e para sua família. É verdade, temos também o sorteio, né? Também da cerveja. Primeiro vamos falar da Potência. A Potência é uma churrascaria que tem uma rede, né? Que muita gente pensa que a Potência do Sul é Juiz de Fora. Não. Ela tem uma rede, ela tem uma aqui, tem 4 em Uberlândia, tem 6 em Goiânia e 8 em Brasília. É uma rede onde você chega na Potência do Sul, aqui em Juiz de Fora, eu quero comer uma carne uruguaia, você vai ter. A Argentina, você vai ter. Não, eu quero um misto brasileiro, argentino, uruguaio, você vai ter. Não, eu quero uma salada especial, você tem lá uma banca maravilhosa. Eu quero bacalhau, você vai ter. Comida japonesa, você vai ter. E é também o calor humano, né? Aquele sentido de você estar na sua casa. O pessoal lá é tão liberal, é tão agradável, que você tem a impressão que está na sua casa mesmo, saboreando essa grandeza da churrascaria Potência do Sul. E essa semana eu vou dar uma de bonzinho. Além daquilo que você vai falar que vai sortear, você pode sortear também para um casal. O casal que a gente está dizendo, para 2 pessoas, vamos ser mais objetivos, né? Você pode levar você, seu irmão, sua irmã, sua esposa, sua mãe. Você tem 2 churrascos, um para você e um para o seu convidado, ok? Pode sortear se você quiser. 998150791 é o WhatsApp da Rádio Globo. E o Alberto Bejani já disse muito bem, então você vai poder aí saborear, junto com o convidado da sua escolha. Repete aí, porque ele não conseguiu anotar. 998. Embora se ele ganhar, a gente não vai dar, porque eles vão falar que é marmelada, 0791. É o sorteio. Os nossos amigos que participam, ouvintes, eles são agraciados. A Thaís sempre nos ajuda, nos auxilia na questão do sorteio. 998150791 é o WhatsApp da Rádio Globo. Você vai mandar sua mensagem falando: quero participar da promoção da Potência do Sul. É um churrasco para você e também para a sua companhia. E também a Tiagos Distribuidora, que neste final de semana, nesta próxima sexta-feira, estaremos trazendo uma caixa Heineken. São 12 cervejas Heineken. É a por malte mais consumida no Brasil. E uma garrafa de pinga. A pinga da boa, a cachaça mineira. Aquela que mineira. Você vai tomar, é claro, com muita moderação para aproveitar o sabor. Se for menor, nem ligue, porque não vai levar. Promoção para maiores de 18 anos, também se beber, não dirija. Exatamente. Tá aí para você a promoção, os brindes do Debates na Globo. Só você, ouvinte Debates na Globo, realmente agraciado com brindes muito bacanas da Potência do Sul e também da Tiagos Distribuidora. É um rápido intervalo, voltamos na sequência com mais informações sobre este programa de ingresso seletivo misto, é o PISM e o FJF, e você fica por dentro de tudo o que rolou neste final de semana, que pode mudar, é claro, o futuro do seu filho, da sua filha, dos seus parentes, dos jovens de Juiz de Fora e região. É um instante só, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeira. 3241-4800. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantindo o futuro, reciclando o presente.
Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken, delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Natal do menor preço, Bahamas. O melhor Natal da cidade. Grande estoque com preços arrasadores. Arroz Sabor do Brasil, 10,98. Massas com ovos Vilma, 2,39. Biscoito recheado Niva, 89 centavos. Filezinhos Assam Rivera e Cap 800 gramas, 7,99. Recorte de costelinha Aurora, 5,98. Quilo laranja pera, 1,69. Fralda Mônica Mega, pacotão, 33,90. Inseticida SVP Multi, 450 ml, net mais pague menos, 8,99. Bahamas, o Natal da família mineira. Trajes e Tricô. Prazer em vestir bem. Venha fazer suas compras de Natal na Trajes e Tricô. Aqui você encontra o que há de melhor no mundo da moda feminina. Vestidos de modal, tecidos finos, blusas em malha, shorts, calças em malha. Trabalhamos com modelo plus size. Trajes e Tricô. Prazer em vestir bem. Galeria Tenente Belfort Arantes. Loja 17 Centro. Telefone 32120663. Trajes e Tricô. 32120663. Loja Triunfo. A loja que faltava na Olegário Maciel. Tudo que você precisa no dia a dia. Canos, tubos, colas, torneiras, conexões, cabos, conectores, lâmpadas, resistência, chuveiros, tintas, pincéis, rolos e fitas, discos de corte, pregos, parafusos, produtos para jardinagem, utilidades do lar, produtos para piscina, cópias de chave, brinquedos e presentes. Triunfo, a sua loja. Rua Olegário Maciel, 1930. Loja 3, próxima Padre Café. Telefone 3321-5875. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia e 29, nós estamos de volta com Debates na Globo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019, e você acompanha o Debates na Globo. Hoje estamos repercutindo o programa de ingresso seletivo misto que teve neste final de semana sua 20ª edição, com recorde de participação, e nós estamos aqui com dois especialistas na área da educação que preparam jovens, garotos e garotas para fazer aí certames como esses, tão importantes como o PISM. Estamos aqui com o professor do Colégio Estela Matutina, Evandro Cruz, e também o Luiz Cláudio, diretor do Colégio Curso Nota 10. Comigo, o jornalismo atuante da Rádio Globo, Juiz de Fora, Alberto Beijani, abrindo este segundo bloco. É verdade, nós não podíamos deixar de falar da Interconstrutora, né? A Inter está com um programa fantástico de humanização que todos no Brasil estão tirando o chapéu para a Interconstrutora, ainda bem que é de Juiz de Fora. Juiz de Fora já teve até presidente da República, teve governador de estado, né? Teve senador da República. Juiz de Fora teve Juscelino assinando na Praça da Estação o decreto autorizando a construção da Universidade Federal, que era Universidade de Juiz de Fora. Não era a Universidade Federal de Juiz de Fora, era a Universidade de Juiz de Fora. Depois é que mudou-se o nome, lá com um novo decreto em Brasília. Então tem, né, primeiro usina hidrelétrica e tem a Interconstrutora. Você que quer comprar seu apartamento, sua casa, para sair do aluguel, esse inferno que é aluguel, olha, vai lá na Inter. Você vai comprar um apartamento pela Caixa, pela Minha Casa Minha Vida, se você tem uma renda familiar até 2 salários, e você só vai começar a pagar esse apartamento quando você mudar para ele. Isso quer dizer o quê? Quando você deixar de pagar o aluguel, que você mudou para o seu apartamento, é que você vai pagar a prestação do seu apartamento. Muitas vezes é menor do que o aluguel que você paga. Então não acumula o aluguel com a prestação. Olha, Inter, parabéns a vocês da Interconstrutora. Eu me sinto honrado de ser Juiz de Fora e ter uma empresa como essa em Juiz de Fora. Interconstrutora. Olha, os candidatos da 20ª edição deste PISM, ano de 2020 da UFJF, já podem conferir o gabarito das questões objetivas desses 2 dias de prova, né? No site da Copese, vai entrar no site da Copese, quem tem aí a disponibilidade, o acesso fácil à internet, vai conferir esse gabarito das questões objetivas. Os recursos, de acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora, devem ser protocolados pelo candidato ou representante deste estabelecimento de ensino a partir de segunda-feira até às 4 horas da tarde, nesta segunda-feira agora. E os pedidos devem ser feitos lá na central de atendimento da universidade, que fica no prédio da reitoria, lá no campus UFJF, ou enviados através do e-mail para o endereço eletrônico vestibular@ufjf.edu.br.
num formulário aí que está disponível neste site da Copese. Os recursos serão analisados e até a próxima sexta-feira a universidade promete o gabarito definitivo, já com os recursos divulgados. Professor, os senhores tiveram aí a possibilidade de poder fazer essa análise neste primeiro momento de prova. Tenho certeza absoluta que muitos dos alunos estão ansiosos para poderem ter aí os seus resultados, poderem também ter as suas dúvidas sanadas. Existem algumas questões que deverão ser comentadas no sentido do recurso? Já dá para adiantar algo nesse sentido, professor Luiz? Então, a princípio, não surgiram assim, questões polêmicas, questões que pudesse dizer a questão de recurso, né? Mas hoje é o dia, né? Hoje é o dia. O mais importante que os candidatos estão assim, ansiosos é para que chegue logo o PISM 3, por exemplo, 7 de janeiro, onde saem as notas, depois dia 16 de janeiro, onde eles vão ter o resultado final, depois dos recursos, porque o próprio aluno, né, daquelas questões das mudanças de nota, e o pessoal do PISM 1 e 2 é mais tardio, é só em março, lá no dia 10 de março e dia 18 de março que eles têm acesso à nota. Então, esse ano, a prova, de uma maneira geral, né, o que eu conversei com os professores, dei uma olhada, as questões, elas estavam muito dentro daquilo que se espera, né? Ela caiu, lógico, tem uma outra questão que você acha, olha, isso aqui apareceu, mas ela não foge daquilo que estava previsto, né? Ela lança um edital onde coloca os conteúdos e a universidade, nesse ponto de fora, ela vai ali dentro, ela caminha por ali, né? A gente tem um especialista aqui da geografia que pode fazer uma análise mais minuciosa da parte de geografia. O que eu te digo, no que eu vi da parte de matemática, da parte de física no PISM, não teve algo que fugisse ao natural. De literatura também, do próprio português do PISM 3. Mas isso já é um prenúncio para o próximo? Porque a universidade, o PISM não tem fugido, ele não foge. Seria um seguidor desse primeiro? Sim, o PISM ele não foge muito dessas características, por isso que ele é mais previsível. O Enem a gente fica meio perdido, é muita coisa. Agora, o PISM manteve, né? Ele manteve, tem na literatura também, se a universidade propôs avaliar um determinado livro, uma obra literária, ela aparece. Então os professores até comemoram, eu trabalhei isso e tal, né? Fica aqui uma pergunta. O Bejane, da outra vez, ele levantou essa questão, quando ele traz a questão das cotas, esse paralelo da escola pública com a escola particular, no sentido de o número de aulas que um professor tem, isso sempre me chama atenção, né? Então você tem escolas públicas em que o professor ele tem 2 aulas para trabalhar a biologia toda. Isso quer dizer que a escola pública não prepara tão bem como a particular. O sistema não favorece. O sistema não favorece. Porque ele é obrigado a ter 3, 4 empregos. Pronto, é isso. E o sistema também não favorece. Você tem um professor de biologia no PISM 2, que parece que a biologia é muito ampla, a pessoa tem 2 aulas para trabalhar, um aluno que estuda à noite ali, com 2 aulas. Você vai para uma escola particular, onde o olhar é diferente, aí muda. Até as greves também acontecem menos. Tudo isso também. Isso vai interferir. Teve anos aqui que aconteceram anos que as greves foram durante 2, 3 meses e não tem jeito. Isso vai impactar no aluno. Nós temos que compreender a luta dos professores, lógico, claro. Isso é idôneo de maneira, mas que tem um impacto. Não, que a gente tem certeza de que o professor deveria ser a categoria que melhor salário tivesse em todo o planeta. Perfeito. Não tenha dúvida, porque o cidadão ser engenheiro porque ele teve um professor. Se ele é um cientista é porque ele teve um professor. Né? Qualquer tipo, se eu trabalho no jornalismo é porque eu tive um professor. Claro. O Gustavo, com essa mente grandiosa dele, não teria, embora com essa mente grandiosa, não teria o conhecimento que tem hoje se não fosse um professor. Então, e é o que menos ganha. É isso que a gente não entende. Você tem na obrigação de uma prefeitura, te vi que eu conheço, 25% você colocar na educação. O que é isso? Isso do recurso que entra da prefeitura. Não é algo geral que você recebe lá do governo federal. Não é isso, 25%. Se você tem 2 bilhões de orçamento, você tem 25% dos 2 bilhões para você colocar
na educação, que são 500 milhões. O que é isso para uma cidade como Juiz de Fora, que territorialmente falando é maior que Belo Horizonte, que tem uma quantidade de colégios enorme na rede estadual, municipal? Eu nem sei se eu posso fazer. Se me desculpa, se eu não puder, você me corta. Quando você fala 25% de dois, você está dizendo que isso é pouco. Muito pouco. É porque eu não tenho essa visão. Muito pouco, porque você tem, da cidade. É só você ver quantos alunos tem em Juiz de Fora, você divide por renda per capita. Você vai ver. Esse quadro ainda fica agravado pela situação também que na prefeitura e no estado a gente encontra de um número muito grande de professores que na verdade são contratados e não concursados. Significa que eles recebem um salário bem mais baixo ainda, com a mesma carga horária. Porque para você não ficar, porque a área que dá mais procura na saúde de doença é a área de educação. Sim. Por quê? O professor fica em pé. Geralmente na rede municipal e estadual, geralmente são mulheres, a maioria é mulher. E a mulher, ela não termina o serviço dela quando ela está no quadro ali, acabou a aula, não. Muitas vezes ela vai chegar em casa às 10 da noite e ela vai arrumar a casa, ainda vai lavar roupa. A despeito de todas essas dificuldades do dia a dia do professor, principalmente na rede municipal, na rede pública, ainda existe hoje, Juiz de Fora, se tratando até inclusive desse contexto de PISM, o conteúdo que é exigido pela universidade, ele acompanha passo a passo o conteúdo dessas escolas públicas? Porque no colégio particular, não sei como funcionaria dessa forma, você pode trabalhar mais direcionado àquilo que foi pedido, até por uma questão de PISM ser seriada, de forma específica em cada uma dos anos do ensino médio. Pelo que me consta, essa questão da escola pública, ela segue um plano que vem do Estado. É dessa forma? Como que funciona? Vocês têm essa realidade? As escolas elas vão seguir, sim, um currículo que é previsto pela Prefeitura e ele até pode acompanhar e acompanha o que, na verdade, vem o PISM. Mas a grande dificuldade que você tem é que nas escolas públicas, os contextos dos alunos que eles são muito diversos. Então, você, dentro de uma sala de aula da escola pública, você tem um alunado muito heterogêneo. Então é complicado você, de repente, puxar a turma, uma parte da turma acompanha, outra parte não acompanha, porque está faltando uma base que você deveria trabalhar antes. Então, na verdade, além de ser mais difícil e menos remunerado o trabalho do professor, você ainda tem que lidar com essa grande heterogeneidade da escola pública. Por mais que o currículo siga, não significa que os alunos vão realmente conseguir acompanhar, porque você tem que lidar com essa defasagem, de certa forma. Compreendo. Realmente é uma questão a ser tocada e analisada nesse contexto de PISM. A gente volta a frisar aqui, né? Estamos falando do futuro de milhares de jovens, garotas e garotos. Se você me permite, crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2020, para o primeiro período, crianças que completam 5 anos até 31 de março de 2020, para o segundo período, ensino fundamental até 2020 para o primeiro ano. E aí vem do 2º ao 9º ano de ensino fundamental, que estejam fora da rede pública e desejam ingressar no sistema. Aí você, somando tudo isso, você chega a quase 100 mil alunos em Juiz de Fora. Isso quer dizer o quê? Se você pegar a renda per capita desse dinheirão que a gente falou aqui, isso vai dar menos de R$50 para cada criança. Meu amigo, isso é dinheiro para a educação por mês, R$50 para cada criança? Eu te pergunto, professor, o senhor que é um homem inteiramente ligado à área matemática até e sentimental, que nós sabemos, como o nosso jovem professor também, Leistado Estela, isso é dinheiro para se educar uma criança? R$50 por mês? Eu te pergunto, como é que você faz? Aí nós vamos reclamar da criança ir para uma prova dessa aqui e tirar uma nota baixa? É isso. Né? Aí você vai saber, procura saber, faz a medida. Colégio particular e colégio público. Vamos ver o que vai dar isso, qual a diferença. Vai dar uma diferença brutal. Então, a conta, na hora que você estava falando, você falou, te pergunto, eu fiz uma conta rápida na minha cabeça, que é uma conta que a gente faz, porque eu trabalho numa escola, e essa conta, ela está na ponta ela está na mente o tempo todo. É muito discrepante, estou te falando, é muito discrepante o que se investe, o que se gasta com um aluno do ensino médio
numa instituição particular, eu vou falar do Nota 10, que eu já fiz aqui na minha cabeça muito rapidamente, é muito discrepante esses R$50 do que se investe, por exemplo, num aluno. Mais ou menos. Você pode colocar 6%. Se se gasta 50 aqui, nós estamos falando de 300. 300, olha a diferença. Para mais. Olha a diferença. Por isso que olha a diferença. Por isso que eu estou dizendo, aí você tem uma aula de biologia, você tem 2 aulas de biologia com um professor trabalhar na escola pública no período da noite, por exemplo, e você tem 5, 6 aulas, 5, 6, nós vamos de 3 vezes mais. Isso vai impactar. Por isso que quando nós vivemos uma situação no nosso país de uma desigualdade social muito forte, eu falo com os meus filhos, né, não tenho receio de expor um pouco, mas eu falei com ele, falo com os dois. Eu falei com meu filho, falei, não se esqueça de que você não se esqueça de que você é um privilegiado. Nunca venha com um discurso de desculpa falar, mas essa falsa meritocracia, no sentido que a meritocracia ela tem sentido quando nós temos pontos de partida iguais. Aí eu acho interessante se pensar na meritocracia. Mas quando você não tem pontos de partida, esses pontos não são iguais, eles não são, pelo menos, não tem uma equidade, você não tem um ponto inicial, você está só legitimando a desigualdade. 12h43, eu tenho que ir para um rápido intervalo, é o último aqui no Debates na Globo. Na sequência voltamos com o bloco final desta programação. Bejane, Debates na Globo, que agradece muito a parceria daqueles que estão juntos conosco diariamente. A Paraibuna, né? A Paraibuna de Papéis, que é um exemplo, né, em relação à separação, ou seja, um departamento exclusivo onde se separa aquilo que pode ser reaproveitável. Por exemplo, plástico é plástico, vidro é vidro, papel é papel, isso desde 1961. Imaginem, eu tinha 11 anos, eu não quero falar a minha idade, mas eu tinha aproximadamente 11 anos, né? Então, eu já falei mesmo, não tem jeito. Então, 11 anos, a Paraibuna já tinha um departamento de reciclagem. Além de ter produto de altíssima qualidade, que manda até para o exterior, e nos honra isso muito, porque nós temos uma empresa que é pioneira na reciclagem. Se tivéssemos a metade fazendo isso, nós teríamos um Rio Paraibuna salvo. E nós temos um Paraibuna morto. Um Paraibuna que no meu tempo de infância, de jovem, nós pescávamos no Rio Paraibuna e nos alimentavam com peixe saudável. Hoje, se você, por acaso, for sorteado, isso é melhor do que ganhar na Mega Sena. Você conseguir pegar um peixe no Paraibuna, esse peixe está perdido, né? Ou tem um anticorpo fantástico para aguentar essa poluição toda. Você não come, não. Nem bota a mão, porque está todo contaminado. Então, a Paraibuna merece o nosso respeito. 12h45, voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro reciclando o presente. Drogaria Silva apresenta Ômega 3. Prevenir é ainda melhor que remediar. O ômega 3 é um importante aliado da saúde. Em forma de cápsulas, ele auxilia na prevenção de diversas doenças, como as cardiovasculares, reumáticas, de pele e também a obesidade e diabetes. Além disso, contribui para a sua disposição e memória. Aproveite os benefícios do ômega 3. Visite a Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Tiagos Distribuidora, seu exclusivo chopp Heineken. Delivery
Delivery, bebidas em geral, carnes nobres, gelo, carvão e água. Rua José Apolônio dos Reis, 407, Aeroporto. Telefone ou WhatsApp 3218-6529. Churrascaria Potência do Sul. Venha saborear as melhores carnes argentinas, uruguaias e brasileiras. Os mais nobres cortes selecionados e assados segundo a mais autêntica tradição gaúcha. Delicioso buffet de saladas, rodízio de comida japonesa e pratos quentes preparados com ingredientes fresquinhos. Salão climatizado, estacionamento exclusivo com manobrista, Wi-Fi, playground e excelente atendimento. Churrascaria Potência do Sul. Avenida Deusdete Salgado, 4060 Teixeiras. 3241-4800. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia 48, nós estamos de volta com este bloco final do Debates na Globo desta segunda-feira, 2 de dezembro. Eu sou Gustavo Fonseca, ao meu lado o jornalismo atuante de Alberto Bejane. E as pessoas continuam participando, Bejane, no 998150791. Tem o churrasco Potência do Sul, o brinde da Potência do Sul, assim como também o brinde da Thiagos Distribuidora. Todos na sexta-feira serão contemplados aí. Um casal para o churrasco da Potência do Sul e também um ouvinte com a caixa Heineken. São as 12 cervejas puro malte mais consumidas do Brasil e também com aquela pininha gostosa demais, é a cachaça mineira que todo mineiro conhece e gosta de apreciar. E no Thiagos, né, você quer fazer uma festa, não se preocupa não. Liga para ele que ele vai lá e monta tudo para você. Tanto faz aniversário, casamento. O Thiagos, ele é um cara fantástico. Ele é um cara igual, não é explorador. Você pode fazer a sua festa, de repente você vai gastar menos com a pessoa que é profissional nesse ramo do que você achar, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Aí você gasta mais e não serve bem. Então, o Thiagos, dá o telefone pra gente aí. O amigo ouvinte da Rádio Globo terá a oportunidade de trazer e conhecer a Thiagos Distribuidora aqui em Juiz de Fora. Vai ligar no telefone 3218-6529, 3218-6529, Thiagos Distribuidora, lá no bairro Aeroporto, José Apolônio dos Reis, no Aeroporto, em Juiz de Fora. Está virando um centro comercial de Juiz de Fora, o do aeroporto, hein? Está virando um centro comercial fortíssimo. Lá você já tem salão de cabeleireiro, lá você já tem material de construção, você tem churrascaria, você tem o Thiagos com todos esses produtos para você fazer uma festa, tem padaria, enfim, você tem vários tipos de comércio já no aeroporto. Está começando a se fortalecer, está faltando só o prefeito tapar buraco, porque o que tem de buraco naquela região não é brincadeira não, viu? Então, prefeito, olha o centro comercial do aeroporto lá, porque está parecendo um queijo parmesão, viu? Acho que parmesão mesmo, fala. É isso. Tem alguns deles, né? Meio-dia e 50 nessa reta final de debate aqui, com os professores Evandro Cruz e o Luiz Cláudio também, lá do Nota 10, o Evandro do Colégio Estela Matutino. O Evandro, que tem a sua especialidade na área de geografia, uma área que sempre me chamou muito a atenção na época de escola e continua chamando, acho muito bacana. Até para a gente poder aproveitar a sua participação aqui de forma mais específica, professor, a prova desses 3 modos estiveram aí dentro do que o senhor esperava no conteúdo da geografia? Sim, tudo que, conforme o Luiz Cláudio falou, o que o programa do PISM prevê, estava lá no edital, estava presente nas provas. A primeira série do ensino médio, que dentro da geografia tem uma pegada um pouco mais do que a gente chama de geografia física, né? Ele trouxe aí bastante a questão ambiental,
como um tema central. A gente já estava esperando um pouco isso. A gente teve em 2019 que essa dimensão ambiental no Brasil ela foi bem conturbada, incêndios na Amazônia, derramamento de petróleos, rompimento de barragem, e de certa forma isso refletiu também na prova. No ano passado eu também estive aqui fazendo uma prévia antes da prova. Sim. E eu falei uma questão que na verdade caiu esse ano, que foi dos rios voadores da Amazônia, que eles colocaram ali tentando relacionar isso com a questão da escassez de água no sudeste brasileiro. É uma coisa bem interessante da prova, porque a gente vai ver que ela ultrapassa a questão do conteúdo e começa a trabalhar, na verdade, uma conexão entre as diferentes dimensões que aquele conteúdo para aquele ano prevê. Como, por exemplo, você trabalhar um impacto social com uma questão ambiental em diferentes localidades, né? A gente também teve alguma coisa com relação a mudanças climáticas, trazendo visões a respeito do aquecimento global, causas, consequências, como também uma característica bem forte da primeira série do ensino médio. A gente teve uma questão relativa a projeções cartográficas. A cartografia é um conteúdo bem central nessa parte, não deixou de estar lá. Bacana. A questão da água foi trazida novamente, numa outra questão, falando sobre o acesso da população, as diferentes possibilidades de acesso à água e saneamento básico, e também uma questão relativa a tectônicas de placas, que também é uma parte física importante da prova. Nas questões discursivas, continuaram trazendo o teor da climatologia e também uma questão, finalmente, sobre a questão de mineração, rompimento de barragem, recursos naturais no Brasil. Então, assim, acho que esteve bem dentro da atualidade e daquilo que o conteúdo já estava trazendo. Uma coisa que eu achei interessante de ressaltar é que, analisando as 5 alternativas das provas objetivas, eu detectei que, além daquela que sempre é a correta, a prova trouxe como um padrão 2 questões indutoras ao erro e 2 questões distratoras. O que eu quero dizer com isso? As questões indutoras, elas trazem uma parte correta. E sim, lá no finalzinho, às vezes, ela dá uma erradinha. Sempre tem um mais, um entretanto. Exatamente. Quase tudo. Isso. Aí ela vai fazendo quase tudo certo e no final ela dá aquela saidinha. Então a gente tinha em todas as questões 2 alternativas indutoras e 2 questões distratoras. O que eu quero dizer com isso? Ela traz diversos conceitos de maneira errada e interrelacionados de maneira errada também, na intenção de confundir a cabeça do candidato. E isso foi um padrão que se repetiu no módulo 1, no módulo 2 e no módulo 3. Uma questão correta, 2 indutoras e 2 distratoras. Interessante demais. E até gostaria de comentar com vocês, realmente este é um modelo de prova que a universidade já vem aplicando, né? Cada prova, cada banca organizadora, ela tem a sua particularidade, não é mesmo, professor? Às vezes é interessante até para o garoto que está nesse certame saber aprender e a resolver questões ali num simulado, no seu teste, nos seus estudos de arte, daquela prova específica, né? Sempre bacana isso. Dá uma olhada no edital. O PISM é uma universidade aqui e tudo mais. Às vezes vai fazer um concurso, uma outra preparação, sempre dá uma olhadinha no edital daquela banca, porque ali tem o mapa da mina ali, né? Isso ajuda muito, você compreender o estilo da prova, o estilo de quem está fazendo, o que é relevante para aquela pessoa que está montando a prova. Então, o Bejane tinha comentado sobre um padrão. Eu acho que o Juiz de Fora, a questão do PISM, segue um padrão o padrão olha, se nós estamos passando para você um edital, estamos dizendo, o programa do PISM é esse, então acredite que o que vai ser pedido está ali dentro. Agora, vocês como professores, a cabeça de vocês continua normal em relação a essa mudança, essa não certeza de que o ministro da Educação vai continuar sendo o mesmo mês que vem? Isso traz para vocês alguma... Isso pode trazer, por exemplo, o que vai ser aplicado de novo já não vai ser aplicado em 2020. Pelo orçamento, já vai para 2021. O que a gente observa é o seguinte: as mudanças em termos de educação, elas estão acontecendo, mas na minha opinião, tá? Aí eu vou colocar a minha opinião, elas estão acontecendo mais a nível de uma mensagem que eu passo velada do que propriamente dita assim, uma lei. Então, nós estamos num momento muito difícil do país para a educação. Nós temos um ministro da Educação que tem uma visão um pouco estranha. Ele coloca o professor como se fosse um inimigo do Estado. Ele tem críticas à universidade que às vezes são infundadas. A universidade pública produz muito conhecimento, muita pesquisa. Estamos caminhando e às vezes essa linha do governo ela vai na contramão disso. Além de ser, para mim, na minha opinião, a coisa mais
errada se alguém quer construir uma cidade, um país, uma nação forte, desenvolvida, você desvalorizar a educação. Você acabou de apresentar um dado aí, uma conta muito rápida, um investimento muito baixo na educação, e como esperar um país melhor. Então, quando você pergunta assim, existe uma preocupação? Existe uma preocupação. Porém, essas mudanças elas são lentas, e eu acho que também a sociedade não está, ela também está tendo rejeições a isso. Ele fez, por exemplo, estou falando de governo, teve uma ação de corte, tentou-se dar um outro nome, né, para isso, mas tirou o dinheiro, e isso deu uma repercussão muito forte. Você mexeu com jovens, você mexeu com universitários. Então, eu, sinceramente, eu não sou tão pessimista. Eu acredito que a mudança não vai ser tão grave. Anota aí nas suas anotações. E eu anoto que você fala. Anota aí. Você tem hoje na obrigação, te dar Juiz de Fora como exemplo, que é o resto do país todo ou pior, tá? Você tem como obrigação, por lei, de aplicar 18% na saúde. É lei. Se você não aplicar, suas contas são reprovadas no Tribunal de Contas. Você tem como obrigação aplicar 25% na educação. É lei. Se você não aplicar, você perde, as suas contas vão ser reprovadas no Tribunal de Contas. E você tem 60% do funcionário, ou seja, folha de pagamento. Soma aí, vê o que deu. Folha de pagamento. Ixi, então, somando isso aqui, nós estamos com 103%, meu amigo. É isso aí que você tem. 103 dias. Agora você como administrador tem que me ajudar. Você tem que me ajudar a sair dessa. E aí você não pode ir a Brasília para buscar dinheiro para educação, a não ser para construir imóvel, construir escola, mas para salário do professor você não pode. Tem que ser com o seu recurso próprio. Você não pode sair de Juiz de Fora para buscar dinheiro, a não ser fazer prédio para abrigar a saúde, mas para comprar medicamentos e para pagar os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham na saúde, você não pode fazer isso, que a lei não permite, tem que ser com recurso próprio. Você não pode ir a Brasília buscar dinheiro para pagar folha de pagamento, porque a lei não permite, tem que ser recurso próprio. Então, no recurso próprio, você tem por baixo 103%. Quem é que sobrevive? Por isso que não tem dinheiro para tapar nem buraco. Realmente, é a realidade. Estamos aqui ouvindo daquele que já esteve por lá. 12h58, eu tenho que encerrar o debate de hoje. E acredito que as palavras do Bejane corroboram aí a opinião da população no sentido de que não dá mais para brincar com educação. E a educação nas universidades públicas de qualidade realmente são diferenciadas no país, tanto como o professor Luiz já colocou aqui, e inclusive não só na formação do trabalhador e da trabalhadora brasileira, mas na formação também da pesquisa e no que isso volta para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento econômico e social do país, mas também a escola de base realmente é onde as pessoas são formadas, é da onde vem também grande parte dessa dificuldade. Falamos do PISM, o FJF, neste debate de hoje, falamos de educação, falamos também de questões importantes neste contexto, hoje com o professor Evandro Cruz, lá do Colégio Stella Matutina, também que de maneira muito em parceria com a Rádio Globo, pôde aí liberar o seu professor para participar conosco mais uma vez. Foi muito bacana também a sua presença aqui, professor Evandro. Agradeço a oportunidade. É muito importante a gente estar sempre refletindo em cima desses temas da educação e que a gente possa manter esse hábito aí para os próximos anos. Acredito também que o amigo ouvinte ficou muito mais bem informado com as palavras do Luiz Cláudio, diretor do Colégio Curso Nota 10, mais uma vez conosco, falando de educação, falando de certames, falando de vestibular, Enem, PISM, tudo isso que envolve esses processos de seleção. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado Gustavo, Evandro, Bejane, a Rádio Globo. E eu saio, toda vez que eu venho, eu saio questionado. Isso é muito bom, porque anotei aqui os 103%. Você já tinha falado comigo da outra vez, eu penso sobre isso. Eu só diria o seguinte, o meu pensamento é que eu cheguei a comentar que investir em educação, nós precisamos pensar a educação, e não é só o financeiro, mas embora o financeiro seja importante, mas dar atenção, dar respaldo, colocar o professor e a educação num lugar de prestígio no país. Eu tenho duas coisas. Primeiro, mandar um abraço para a Ana Beatriz, o filho dela, que chama-se Ramon, está fazendo aniversário hoje. Parabéns ao Ramon. A Maria do Carmo também está nos abraçando a todos, Luiz Cláudio também, a Ana Beatriz, enfim, uma série de dezenas de centenas de pessoas que estão aí mandando abraço para vocês.
E eu dizer aqui em relação aos buracos, nós tivemos o prefeito aqui semana passada e ele justificou os buracos por questão de colocar asfalto na cidade, que não deveria ter colocado asfalto em Juiz de Fora, e sim paralelepípedo só. Essa foi a justificativa do prefeito para todos nós, para vocês que estão nos ouvindo. Nem? Não sei, são 1.000 quilômetros de ruas que Juiz de Fora tem, 1.000 quilômetros de ruas em Juiz de Fora. Então, está tudo errado. Eu, Tarcísio, Custódio, Itamar Franco, Olavo Costa, Diadilho Hermano Filho, enfim, todos nós estamos errados de ter colocado asfalto. E o certo seria paralelepípedo, o certo é ele. Por isso tem buraco. Se tivesse paralelepípedo, não tinha buraco. Voltamos amanhã, Bejane, meio-dia com o debate. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora.